né? Um lugar, enfim, do Portas Abertas, um lugar, né? Um espaço para que vocês conheçam um pouco mais sobre a Lala e tirem todas as suas dúvidas, né? Enfim, a gente usa esse espaço não só para a gente ficar apresentando a Lala, mas para que vocês também possam tirar essas dúvidas. Então, estamos muito felizes aqui de ter vários carinhos aqui, vários, enfim, participantes, né? Eu sei que é uma quarta-feira, tipo, pré-feriado, assim, então é, é muito bom contar com vocês aqui, né? E, enfim, também não estou sozinha, né? Quem está comigo aqui também é a Fernanda, também, do time de admissões aqui na Lala. Temos uma presença muito especial também, de uma La líder, que é a Duda. Enfim, já já a Duda você já vai falar, então vou falar um pouquinho aqui e depois abro espaço para você. Também temos o João, que também é da parte aqui do time de admissões da Lala, e a Ateneia, que está aqui também. Então, toda a equipe está aqui para ajudar também vocês a tirarem as dúvidas, né? Então, vocês podem, enfim, quem tiver já dúvida pode, enfim, mandar no chat, né? Mas a gente também usa esse espaço sempre no final para abrir, para conversa, dúvidas. Então, fiquem à vontade, assim. Esse espaço também é de vocês. Beleza. É, Bom, gente, então, para a gente começar, eu vou projetar aqui uma apresentação, muito mais para a gente fazer uma recapitulação, né? Afinal, foram 3 dias de eventos. Eu sei que também às vezes nem sempre dá para participar de todos, então acho válido também a gente repassar um pouco do que falamos nos primeiros dias, né? Usar esse espaço para a gente repassar aqui também. Show. Então, todo mundo vendo minha tela? Eu sempre faço a pergunta, gente. Então, só deem um um joinha. Perfeito, beleza. Então, bem-vindos, bem-vindas de novo. É, Apenas para recapitular, né, para quem não pôde participar das outras sessões, a gente explicou bem brevemente assim, o que é a Lala, e acho que é sempre importante assim, a gente retomar o que que é a Lala, a nossa organização, né? O que que fazemos? Então, a Lala é uma organização sem fins lucrativos, com 8 anos de existência, presente aí, enfim, conta com lá líderes de mais de 20 países da América Latina. E o nosso principal objetivo é ajudar a encontrar e ajudar a desenvolver essas lideranças que queiram promover mudanças em suas comunidades, em suas regiões, né? Então, a gente colocou aqui que nossa intenção é apoiar e também desenvolver jovens apaixonados por transformar a América Latina, porque nós também somos muito apaixonados pela América Latina. Então, eu acho que é isso, assim, importante falar que a gente já tem bastante tempo de casa, né? Já são mais de 60, já aconteceram mais de 60 acampamentos de liderança, né? Que é o nosso programa de entrada, né? Durante esses 8 anos, assim. Então, a gente tem uma caminhada aí um pouquinho longa, né? Como eu falei, então, hoje, né, a gente tem mais de 3.000 lá líderes, que é assim que nós chamamos os jovens que fazem parte da nossa comunidade, espalhados aí pelos mais de 20 países da América Latina. É, Só um exemplo aqui rápido, né, do que esses jovens já fazem ou já fizeram, né? Vários deles, assim, já fundaram organizações que já impactaram direta e indiretamente mais de 150 mil pessoas, não só dentro do nosso continente, mas ao redor do mundo. Parte também dos nossos lá líderes já ganharam milhões de dólares em bolsas de estudos para fazer a graduação. Quase metade desse valor é diretamente atribuído à experiência que eles tiveram aqui na Lala. 80% relataram maior segurança psicológica depois de participar dos nossos acampamentos, dos rituais. E também a gente tem gerado mais de 300 conexões entre jovens da Lala e mentores, né, que é um dos nossos programas, né, que apoia
nesse desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, é, é muito importante dizer que a Lala, ela começa nos acampamentos, mas ela é para a vida toda. E aí a gente começa nos acampamentos e depois a gente tem cada programa que pode fazer sentido com o teu momento de vida. Então, enfim, recapitulando aqui geral, os acampamentos de liderança, que é esse processo que estamos abertos, são a porta de entrada para fazer parte do ecossistema da comunidade Lala. E aí a gente tem, e aí, né, enfim, o que que são esses acampamentos, né? São experiências imersivas de 5 dias, 5 a 7 dias, né? Depende da modalidade, que busca fornecer ferramentas e apoio para que vocês realizem, enfim, transformações profundas em si mesmos, e em suas comunidades, em seus contextos, né? Então, a gente aqui trabalha muito um conceito de autoliderança, né? Que para você ser um bom líder, é, para o mundo, você precisa ser primeiro um bom líder para si mesmo. Então, a gente trabalha, enfim, trabalha essas semanas, esses dias, assim, como se fosse uma imersão mesmo, passando por temáticas como construção de relacionamentos, desenvolvimento socioemocional, é, temas também relacionados à inovação social, né? A gente busca promover bastante essa conexão entre vocês, né? Que é assim que a gente vai criando a nossa comunidade. E esses acampamentos, eles têm tanto na modalidade presencial quanto na modalidade virtual. Então, e eles também são oferecidos em português, inglês ou espanhol, e para ambas modalidades a gente oferece também um apoio financeiro, né? E aí eu sempre gosto de dizer que, apesar do nome ser acampamentos, não é aqueles acampamentos que a gente, sei lá, costuma ver em filme, que, enfim, vai. Não é esse tipo de acampamento, né? São realmente experiências, momentos ali que vocês vão fazer, vão ter muita interação com outros jovens que têm interesses muito parecidos com você, com os de vocês, ou que também vêm de lugares e contextos e histórias muito diferentes também. Então, vocês fazem literalmente uma imersão, fazendo muito esses trabalhos em grupo, essas trocas, né? Muito baseado também nas conversas. Então, enfim, não vou ficar dando muito spoiler, né? Mas gosto de destacar essa diferença entre acampamentos, né? E, bom, na modalidade do acampamento presencial, né, para essa temporada que vai acontecer em julho de 2026, a gente está oferecendo em duas modalidades, em português, aliás, em dois idiomas, né, em português e inglês. O acampamento presencial tem duração de 7 dias, possui ajuda financeira disponível, permite que os participantes viajem para São Paulo. Então, geralmente, esses acampamentos acontecem aqui em São Paulo. Se vocês vierem de fora do Brasil, né, acho que não é o caso aqui, enfim, se tiver alguém que não é do Brasil também pode depois falar, mas se for fora do Brasil, pode ser que seu país de residência exija, tipo, documentos específicos, ou vacinas específicas, por exemplo, contra a febre amarela. Então, sempre importante ter essas coisas em dia. Os acampamentos presenciais, a gente tem poucas vagas disponíveis, né? E os preços dos acampamentos presenciais, eles variam de US$ 150 a US$ 1.500, né? Isso com base na sua situação financeira, né? Então, no processo de inscrição, para as duas modalidades, seja presencial ou virtual, vocês têm que preencher não só o formulário de inscrição, mas também o formulário de informações socioeconômicas, pois é através desse formulário que é feita uma análise da sua situação socioeconômica, para aí sim a gente conseguir fazer, calcular ali um percentual de bolsa de estudos, né, para, enfim, viabilizar a sua participação. E para essas inscrições, para esses acampamentos que vão acontecer em julho de 26, as inscrições estão abertas até o dia 1º de dezembro, né? Então, se a gente for contar a partir de hoje, a gente tem menos de 2 semanas. Então, quem ainda não concluiu, não deixa para fazer de última hora, aproveita esse feriado, fim de semana, para fazer com calma, tranquilidade.
e termine a sua candidatura. Nós também temos os acampamentos virtuais. Já nos acampamentos virtuais, a gente oferece nos idiomas de português, espanhol e inglês. Os acampamentos virtuais acontecem durante 5 dias da semana. A gente também tem ajuda financeira disponível. Dentro desse grupo dos acampamentos virtuais, o grupo é mais diversificado porque permite que pessoas de lugares, enfim, regiões mais remotas possam participar também. Temos mais vagas disponíveis nos acampamentos virtuais, e os preços também variam de US$ 50 a US$ 500, dependendo da sua situação financeira, né? E da mesma forma, que as inscrições também devem ser realizadas até dia 1º de dezembro para o presencial, elas também devem ser realizadas até dia 1º de dezembro para os acampamentos virtuais, né? E, e apesar dessas duas modalidades de acampamento serem presenciais e virtuais, as duas possuem o mesmo currículo, as mesmas temáticas, assim, que vocês vão trabalhar e vão trabalhar com a mesma profundidade, né? Então, estou falando até por mim, assim, que recentemente participei de um acampamento virtual e, assim, foi muito transformador. Então, gostaria de deixar bem claro, assim, também, as duas experiências, né, são super transformadoras e possuem o mesmo currículo. E aí, gente, desde a temporada passada, a gente tem anunciado, né, que a gente, como eu falei, a gente tem vagas limitadas por acampamentos. Então, só para vocês saberem, dos acampamentos presenciais, a gente pode ter o total de 28 participantes por cada acampamento presencial e ter um total de até 40 participantes para o acampamento virtual, né? Então, a gente está com as inscrições abertas até o dia 1º de dezembro, mas a gente tem reforçado para não deixar para enviar a inscrição da última hora, porque as vagas são limitadas, né? Então, de repente, se a gente já lotou um camp, já lotou uma modalidade de acampamento, por exemplo, aí só vai ter a outra modalidade disponível. Então, quanto antes vocês terminarem, melhor, mais chances vocês têm de conseguir participar daquele acampamento que vocês vão escolher como sua primeira opção. Beleza? E aí, gente, ontem foi o dia que falamos sobre a ajuda financeira, sobre enfim, iniciativa de arrecadação de fundos e os custos e tudo mais. E aí é importante também reforçar sempre, né, que aqui na Lala a gente oferece ajuda financeira com base na necessidade, né? Isso significa que as bolsas de estudos, como eu falei, são concedidas de acordo com a situação econômica do jovem e de sua família, e não no mérito ou no, sei lá, no seu desempenho durante o processo de admissões. São coisas avaliadas de forma separada, né? E o nosso apoio, ele varia de 10 a 90% de bolsa, que é o que a gente pode dar, assim, de limites, né? Então, é, é, e aí, a gente também, e aí, como eu já falei, né, os preços, para o virtual, a gente pode variar o preço de US$ 50 a 500 e para o presencial de US$ 150 a US$ 1.500. É importante dizer que no presencial, os custos com passagem que eu digo assim, tipo, sei lá, do seu estado para São Paulo ou de outro país para São Paulo não estão inclusos. Então, aí também é por conta do candidato, né? É, mais que esses preços do presencial pode variar de US$ 150 a de 1.500, né? E que apesar de ser um investimento, né, a gente entende também que é um investimento que vai te proporcionar acesso vitalício às atividades da nossa comunidade, porque tudo que você participa depois, né, você, tipo assim, a gente tem, vou apresentar aqui, né, os programas, acho que é mais fácil, né, tudo que você pode ter acesso depois, você não vai precisar fazer nenhum pagamento, assim, então, os acampamentos são um passaporte para o nosso ecossistema, né? Então, dependendo do seu momento de vida, você pode participar do programa de mentoria, pode participar do grupo de conselho de lá líderes.
fazer parte também de apoio na produção de mídia, participar também do programa de colocação universitária para quem deseja estudar fora, participar também como Camp Staff, Comitê de Diversidade e Inclusão, pode também participar da iniciativa de arrecadação de fundos, e nesse ano também a gente conseguiu tirar do papel também dois programas, né? Um é focado para carreiras, que está com uma jornada assim super legal, e o outro programa de educação emocional também, assim. Então, são todas essas oportunidades aí que vocês podem ter acesso de modo vitalício e do que estiver fazendo mais sentido para você no teu momento de vida, tá? É, nossa, eu percebi aqui que eu me adiantei um pouco, né? Mas, enfim, acho que só retomando um pouco, né? Todos os nossos programas são desenvolvidos para te ajudar a se desenvolver de forma integral, e também conectada com a nossa comunidade, né? Então, é, já, já exemplifiquei um pouco dos programas aqui. É, além disso, todos os lá líderes, né, que fazem parte da nossa comunidade têm acesso a essa página, assim, essa página que linda que está se mexendo sozinha, né, mas é a nossa página de oportunidades, onde a gente não só divulga os programas dentro da Lala, mas todas as outras oportunidades, sejam de outras universidades, sejam oportunidades de carreiras, outras oportunidades de bolsas de estudos, eventos. Então, assim, gente, tem muita coisa. Tem muita coisa. Já para ter um gostinho aqui. E aí, voltando agora sobre esse momento que estamos, que é o momento da inscrição, uma vez aplicando, fazendo a inscrição, quais são os próximos passos, né? Como que vocês fazem para se candidatar? Então, a inscrição, né? Para quem ainda não fez ou não começou, vocês precisam fazer um cadastro, e responder algumas perguntas de reflexão, que é uma forma da gente te conhecer um pouco melhor, né? Que são perguntas que vão exigir ali redações curtas para vocês fazerem, e essas inscrições devem ser concluídas até o dia 1º de dezembro, tá? Então, passada essa primeira fase, a gente tem uma segunda fase, que é a fase de entrevistas. Então, para essa fase de entrevistas, os candidatos que, enfim, tiverem ali o perfil e potencial de líderes buscados pela Lala, né, serão convidados a fazer uma entrevista online. E essas entrevistas podem acontecer entre janeiro e fevereiro de 2026. Então, assim, dezembro, as inscrições vão até 1º de dezembro agora. A gente precisa, enfim, desse tempo, também tem o final de ano, né? E aí sim, em janeiro, fevereiro, a gente retoma para fazer essas etapas da entrevista, que pode ser uma entrevista individual ou pode ser um painel, que é uma entrevista em grupo, né? Então, a gente fala desde sempre, fiquem atentos aos seus e-mails e também ao seu WhatsApp, que é por lá que a gente vai fazendo a comunicação com vocês, né? E por fim, a decisão final, vamos enviar em março, de 2026 também. E nesse momento da decisão final, vamos te enviar, então, né, caso seja selecionado, uma carta de aceitação, informando já também o valor da sua bolsa de estudo, né, se aplicável, e também você tem a oportunidade de se inscrever para a nossa iniciativa de arrecadação de fundos, que acontece ali entre março e todo o mês de abril, né? E essa iniciativa de arrecadação de fundos, a gente gosta de falar que é uma experiência inicial, assim, para vocês já tipo, viverem, já sentirem o que é um pouco do o jeitinho Lala, né? De fazer as coisas, né? Enfim, de participar das atividades, né? Então, nessa iniciativa de arrecadação de fundos, a gente oferece a participação nessa iniciativa de forma gratuita, porque caso a bolsa não seja suficiente, a gente ajuda vocês a buscarem meios de como fazer.
essas ações de arrecadação para ajudar vocês a cobrirem os custos dos acampamentos, né? Então, é, a gente, enfim, não só ensina os métodos de arrecadação, né? Mas a gente também consegue juntar um grupo de coaches para também acompanhar vocês e dar um suporte durante esse mês de abril, para que vocês consigam ali concluir essa campanha com êxito, né, e viabilizar a participação de vocês depois nos acampamentos que vão acontecer em final de junho e julho, né? Julho, o mês todo aqui. Então, aqui a gente colocou as datas dos acampamentos, né, de acordo com os idiomas. Mas também essas informações tem também no nosso site, na nossa página do Notion, onde a gente coloca mais informações e também, enfim, tem muita informação por aí. A gente colocou aqui que a gente tem bastante acampamentos acontecendo ano que vem, né? E, nossa, Renate, já falei demais aqui. Agora eu queria abrir um espaço aqui e fazer um convite super especial para a Maria Eduarda, para que ela, enfim, se apresente, compartilhe um pouco aí das suas reflexões, experiências, enfim, faça sua aula indo, né? Esse espaço agora é seu. Oi, gente, boa tarde. Consegue me ouvir? Bom, vou começar me apresentando com a Lala Intro, né? A Lala Intro é uma forma das pessoas elas falarem um pouquinho de si, de onde que elas vêm, enfim. E a música de chuveiro, né? Que não pode faltar. Então, eu sou a Maria Eduarda Amaral, eu gosto que me chamem de Duda mesmo. Eu sou de Camaçari, Bahia, assim como tá a bandeirinha aí do estado. Atualmente, minha música de chuveiro é Yellow, do Coldplay. Eu gosto muito de todo tipo de música, né? Mas a cada semana é uma música diferente. E normalmente as pessoas falam também uma curiosidade. Uma curiosidade sobre mim é que eu vou receber uma visita muito especial, né, nesse feriado. E eu vou visitar a Chapada novamente, minha terceira vez na Chapada. Por quê? Porque eu amo fazer trilha. Então, acho que essa é uma curiosidade legal assim, que eu quero compartilhar com vocês. Bom, falando também um pouquinho da minha experiência com o Lala, né? Inicialmente, como é que eu conheci o Lala? Eu conheci o Lala através de pessoas. Basicamente eram alunos da minha instituição, né? Eu sou egressa do ISTBA de Campos Camaçari, então sempre tinha uma pessoa ou outra envolvida com o aula. Mas até então eu não sabia, não fazia ideia do que é que se tratava, de como é que era, como é que funcionavam as coisas. Então eu comecei a acompanhar através do Instagram. Aí eu via cada iniciativa, projeto, as pessoas, e eu ficava, que bacana, hein? Mas também eu descobri um tempo depois que eu poderia fazer parte do LAU. Então foi aí que eu comecei o processo de inscrição. É, Mesmo nesse processo de inscrição, é uma inscrição que, querendo ou não, é um pouco puxada, que quer saber quem é a pessoa na essência, né? Quais são as motivações. E querendo ou não, é um match, né? Será que a minha motivação estava alinhada também com os propósitos de ser uma liderança? E sim, estava. Mas eu tive que participar de momentos como esse, né? Como portas abertas, que eu tirei muitas dúvidas, que foi importante para mim. Inclusive, eu fico muito honrada de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha trajetória, porque foi nesse espaço que eu decidi, não, eu preciso aplicar, tentar, e vamos ver no que é que vai dar aí. Então, foi um processo onde eu me senti muito acolhida, porque a cada etapa, independente do resultado, tinha alguém para auxiliar, principalmente o time de admissão. Então, sempre respondendo dúvida no WhatsApp, enfim, postando conteúdos também para orientar nesse processo que é importante. E a partir daí, desse processo seletivo, né, participei pela parte da aplicação, da entrevista também, me senti muito bem com a pessoa que eu fui entrevistada, até chegar a carta de aceite, né, que é aquela alegria, você passar e você pensar, não, essa etapa foi essencial para mim. Mas aí chegou também o resultado da bolsa. Eu recebi uma bolsa parcial. Tá, eita, e agora?
calma, foi tudo muito tranquilo, porque justamente o programa de arrecadação de fundos, ele está ali para auxiliar nessa ajuda para que você não se desespere ou que o fator monetário seja um empecilho para você participar ou não. Então, tem esse apoio, e foi muito bom para mim. Eu tive uma coach que me ajudou, que tirava dúvida, participei também dos encontros. Então, apesar de dar um sustinho, né, de a gente pensar convertendo também do dólar para o real, mas eu consegui arrecadar o valor e consegui participar. Então, tudo isso, toda a experiência que eu vivenciei com Lala foi muito importante, porque eu fui me moldando a acreditar de que eu poderia fazer parte desse ecossistema, dessa comunidade que é incrível. Então, só vivenciando um acampamento que no meu caso foi presencial, mas poderia ser virtual também, eu pude saber, agora é isso aqui que é o Lala, é uma família, é uma comunidade, é um autoconhecimento, é aprendizado, é muita conexão. Eu tive a oportunidade de conhecer gente do Brasil todo, de fazer amizades, de alinhar propósitos, objetivos, de pensar em projetos também que fazia sentido para mim, né? Porque a liderança com impacto, ela é muito importante e também o Lala ele abraça vários âmbitos, educacional, ambiental, como o evento da COP30, que teve também um engajamento ali. E hoje em dia, eu estou participando também do Lala Aprendiz. E por incrível que pareça, nesse mesmo ano, que meu acampamento foi no segundo semestre, né, em julho, então eu saí do acampamento e já entrei no ecossistema, oficialmente como aula líder, né? E fui participando, me engajando. Ano que vem eu vou ser coach de um acampamento virtual. Estou muito feliz, muito animada. Mas, de fato, os programas, as iniciativas, elas valem muito a pena, porque elas chegam. E elas chegam de várias formas. Internamente você pode participar, externamente. Então, eu sou suspeita a falar, né? Mas eu estou participando cada vez mais e estou muito realizada em vários sentidos, porque é incrível fazer parte do ecossistema, é incrível as pessoas que estão nessa comunidade. E, enfim, é isso. Ai, Duda, nossa, que incrível te ouvir, assim, acho que de ouvir, assim, o quanto, nossa, parece, assim, muito transformador desde o começo ali, né? Então, tô até Foi. arrepiada aqui. Muito bom te ouvir, obrigada por compartilhar. Tem uma pergunta aqui para você do chat, você quer comentar um pouquinho? Calma. Deixa eu olhar aqui a pergunta. Eu posso ler aqui para Ah, você também. A pergunta é: Duda, ir para Lala foi a sua primeira viagem nacional? bom, não foi minha primeira viagem nacional, mas foi minha primeira viagem extremamente sozinha, sem conhecer ninguém. Eu conheci, na verdade, as pessoas que estavam lá já. Enfim, hoje eu tenho 20 anos, eu participei com essa idade mesmo. Para mim não foi um desafio, mas eu conheci as pessoas que eram mais novas, que tinham 14, 15, 16, 17. E enquanto a isso, o apoio, a segurança que esse processo de admissão ele tem, ele é muito assertivo, né? Esse contato com os pais, a preocupação para saber se você tem alergia a alguma coisa, se você tem necessidade, alguma necessidade que você possa ter durante o acampamento. No acampamento, eu tive acho que foi uma leve dor de cabeça, mas ainda assim eu tive um atendimento médico, tenho atendimento psicológico. Então, querendo ou não, mesmo você sendo um menor de idade, mesmo você sendo uma pessoa já com a maioridade, você tem todo o suporte e apoio, durante um acampamento. Bom, tem mais uma pergunta aqui, né, sobre a hospedagem. Quando eu cheguei no aeroporto, como é que fez para chegar no local e onde ficamos hospedados? O acampamento presencial, ele acontece, eu não sei o lugar que vai acontecer ano que vem, mas é um lugar fixo em São Paulo, mas tem algumas visitas, enfim. Eu cheguei no aeroporto já com a
recepção do camp. Então, desde a minha chegada no aeroporto, tinha uma pessoa, tinha não, mais de uma pessoa para me receber, e assim foi chegando as outras pessoas, né? Porque como é de todo o Brasil, e também pode se estender também das pessoas dos países, enfim, da América Latina. Então, a gente teve a recepção no aeroporto, e do aeroporto a gente pegou um ônibus que nos levasse até o lugar que aconteceu o acampamento. Então, todo esse translado, a hospedagem, no caso, o lugar que a gente vai ficar no próprio acampamento, então isso não é uma preocupação. Eu acho que a preocupação mesmo é você chegar até o estado, né, que no caso é São Paulo, que vai acontecer o acampamento. Mas, exemplo, tinha pessoas que já eram de São Paulo e pegavam ônibus, então tinha um pessoal da equipe que ia receber na rodoviária. Então, independente de como é que a pessoa vai chegar, isso é alinhado para que ela não fique desamparada. Respondi a pergunta? Acho que sim, Duda. Obrigada, viu? Foi bastante completo. E olha, vamos só mais para mais uma pergunta, porque também temos uma outra convidada especial aqui. Mas então você pode responder essa pergunta e aí eu também vou chamar outra pessoa, tá? Só mais essa do. Eu vou ler aqui do Gabriel. Duda, o que você acha que fez a Lala te escolher? O que você acha que Claro. te destacou? Como as histórias, forma de contar a sua história, etc. Eu acho que autenticidade seria a palavra que resume tudo. Eu não quis demonstrar uma pessoa que eu não era. Eu quis mostrar quem é a verdadeira Duda, o que a Duda gosta, qual é os propósitos da Duda. Então, eu fui muito nessa linha de demonstrar a pessoa que eu era. E não só na inscrição você pode demonstrar a pessoa que você é, mas também na parte da entrevista. Então, foi muito importante falar, exemplo, eu sou muito apegada e apaixonada pela minha família. É, eu tenho muita vontade de poder inspirar outros jovens, de levar oportunidade, de impactar, na educação. Então, eu basicamente falei a minha verdade. Então, você ser autêntico, você falar a sua verdade, você ser quem você eu acho que é a chave para você se destacar. Boa, Duda. Muito obrigada por partilhar. Aí, Obrigada, gente, fica a dica. Fica a dica. E é isso. Duda, queria muito te agradecer mesmo pela sua participação aqui. É sempre uma honra, uma alegria, ouvir vocês. Então, te agradeço mesmo de coração. E dizer que a sua história, tenho certeza que seu relato aqui impactou aí muitas vidas, né? E vai impactar, porque a gente também vai mandar essa gravação para todo mundo, tá? Então, ficamos muito felizes aqui. Muito obrigada. obrigada, gente. Boa. E agora, gente, como eu falei, a gente tem mais uma convidada especial aqui. Gostaria de convidar aqui para também contar um pouco, enfim, da sua experiência, da sua percepção. É, a mamãe da líder Natália de Abreu, a Lidiane Abreu. Então, Lidiane, você está aqui? Deixa eu ver onde está. Oi. Oi, Lidiane. Consegue ouvir? Consegue me ouvir? Gente, acho que estamos com um probleminha técnico aqui. Lidiane, você está aqui? Oi, oi, pronto. Bem-vinda, Lidiane. Tudo bem? Ai, peraí. Acho que está mutado aqui. Só um instante, eu vou tentar abrir teu. Você consegue abrir o seu microfone? Veja se tem três.
três pontinhos, você tá pelo celular? Ai, vixe, tô pensando aqui. Oi, Acho... Oi, Deu certo? deu certo, Lidiane. Ótimo, obrigada. Muito prazer em te receber aqui nesse espaço. Prazer. Já queria, né, enfim, começar te agradecendo também, em nome de toda a equipe Lala, né, da sua participação aqui. E, enfim, acho que esse espaço é para você contar um pouco, né, sobre como que foi, enfim, todo esse contato desde o começo, as suas, enfim, suas percepções, né? Se você quer dar dicas também, né? Temos bastante jovens aqui querendo saber mais e também vamos também fazer essa mesma comunicação para os outros responsáveis. Então, esse espaço aqui é para você, para a gente te ouvir. Obrigada. Então, eu agradeço a oportunidade. Ah, eu acho, eu vou ser assim, vou ser muito sincera, vou contar a nossa experiência enquanto pais. A Nath, ela, ela é filha única. A gente mora no interior do Rio Grande do Sul, né? Próximo à capital, mas é interior. E quando a Nath conversou comigo, assim, disse assim, mãe, tô entrando num processo seletivo e tal. A gente já fica assim, ai meu Deus, né? Do que se trata? E aí já dá uma coisa assim. E aí a gente foi pesquisar do que se tratava e porque é tanta coisa acontecendo no mundo hoje, né? E são tantas ofertas, e a gente procurar saber o que que é uma oferta séria realmente, o que que não é, né? A gente enquanto pais, a gente sempre fica com aquela pulguinha atrás da orelha, assim. Aí a gente foi pesquisar e, enfim, viu que é uma coisa extremamente séria, né? Conduzida por pessoas responsáveis e isso foi nos deixando assim mais tranquilo até para ela continuar o processo. Quando ela foi admitida, ela foi em julho desse ano. Quando ela foi admitida, assim, aí bateu aquele medo de mãe, assim, bom, e agora, né? Ah, aí saiu da parte assim, será que? E foi assim, realmente aconteceu. O que que vamos fazer enquanto família, né? Aí fomos atrás, assim, a Nath conseguiu uma bolsa, um pouco da escola, um pouco da instituição, né, da Lala, e, assim, e aí um pouco da família, claro, também, a Nath foi correndo atrás. Para nós foi um desafio muito pessoal, assim, porque é a primeira vez que a Natália ia ficar com completos estranhos, né? Nós moramos longe da nossa família. A Nath é uma menina que, em função da profissão do meu esposo, a gente já morou em 14 cidades diferentes. E a Nath já mudou 9 vezes de cidade. Então, assim, a mudança para ela faz parte da rotina. Então, a gente sabia que esse não ia ser um desafio tão grande. Foi um desafio enquanto pais, saber que a gente estava largando o nosso bem mais precioso com pessoas que a gente nunca tinha visto, né? Mas assim, resumindo, foi tudo muito bom. A gente até fez a viagem com ela até São Paulo, porque aquela coisa assim de mãe, né, de pais, a gente ficou assim, bah, mas será que a galera vai estar lá esperando ela? Não vai? Como vai ser isso? Como não vai ser, né? A gente, como eu disse, a gente é aqui do Rio Grande do Sul, São Paulo, bah, São Paulo, né? Aquela coisa toda. E aí foi tão, assim, foi tão legal, porque quando a gente chegou no aeroporto, aí eu disse, ela disse, mãe, o pessoal já tá ali. Então, tipo assim, como assim o pessoal já tá ali, né? Ela disse, não, fica tranquila que o pessoal já tá ali. E assim, foi uma coisa tão bacana, assim, que o que a gente percebeu enquanto pais, porque assim, tinha uma galera tudo nova, uma galerinha assim, tudo mais. A Nath tinha 17 anos, mas uma galera assim, mais ou menos da idade dela, um pouquinho mais, e todos assim, num entusiasmo assim, contagiante, né? E, e ali caiu nossa ficha assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E vamos confiar, né? Aí a Nath no aeroporto, então, ficou ali um tempo esperando os últimos, né? Porque eles ficam no aeroporto. Então, assim, só passando algumas coisas assim. Eles combinam vários horários, né?
E aí a Nath chegou entre esses horários, então eu tinha que esperar até um determinado horário para pegar o ônibus que levasse até o acampamento. E ficou ali com aquele pessoal, assim. E aí a gente ficou um pouquinho, depois a gente também tinha que. A gente resolveu fazer outras coisas, a gente tinha outras coisas para fazer, aproveitando a viagem, a gente foi fazer outras coisas em São Paulo também, né? E aí, assim, aí pegaram o ônibus e foram, assim. E eu dizendo assim, eu mando mensagem, Nath, qualquer coisa, né? Avisa a mãe, qualquer coisa, assim. Que nada, avisa a mãe que nada. Ela só dizia assim pra mãe, ela só dizia assim pra mim. Ela às vezes me chama de Lid. Lid, tá tudo bem, fica tranquila, mãe, tá tudo bem. O pessoal é muito bacana, eu tô sendo muito bem acolhida. Eu até fico assim um pouco emocionada porque a gente quando tem entrega para outros seres humanos assim, o que a gente tem de mais precioso, a gente fica muito receoso, né? E como é muito só nós três, como a gente sempre morou longe da família, é muito só nós três, a nossa ligação é muito forte. E aí, quando ela me passava aquelas mensagens assim, e dizia assim, fui muito bem acolhida, tá tudo certo, o pessoal é tudo gente boa, mãe, é tudo aquilo que eles passavam realmente está acontecendo. Eu tô vivendo um sonho, fica tranquila, assim. Então, eu, enquanto mãe, o que eu posso dizer para vocês de depoimento, assim, foi muito, muito bom para a Nath. A Nath teve um crescimento enquanto ser humano, a Nath teve um crescimento, claro, né, intelectual e, enfim, baseado nos preceitos, nas coisas que a Lala, não vou ficar falando muito, né, para não adentrar, mas assim, as coisas que vocês passam no acampamento, mas eu digo assim, enquanto ser humano mesmo, assim, né, ela conseguiu se jogar naquele acampamento de verdade, assim. Ela voltou mais madura, claro, com certeza, porque ela tinha tido outras experiências, por exemplo, ela foi para o Rio, para o interior do Rio por causa de uma Olimpíada de astronomia. Mas aí tinha a prof da escola que estava acompanhando, então, assim, tinha um elo de ligação, tipo, não sou íntima da prof, mas a prof é daqui, tá tudo certo, né? E ela também, então ela entrou, ela foi na Olimpíada, a prof estava ali, era uma referência que ela tinha de um adulto próximo. Lá não. Lá todas as pessoas eram estranhas para ela e foi muito bom, assim. Ela colhe frutos até hoje do acampamento dela. Acho muito, muito importante falar isso para vocês. Não é só ali, não é, tem todo um antes e tem todo um depois. E a Nath está colhendo os frutos até hoje. Ela tem uma mentora e assim ela troca muita experiência com essa pessoa. Então, assim, eu posso dizer que é muito, muito bom, vale muito a pena. Enquanto mãe, eu posso falar assim que foi muito bom para ela, que vocês podem confiar. A Nath teve uma questão de dor de garganta e estava com um pouquinho de febre lá. Apesar da gente ser do frio, ela acho que sentiu o frio do interior de São Paulo e assim, prontamente, assim, ela recebeu atendimento médico. Teve uma pessoa da Lala que conversou comigo, assim, me tranquilizou, dizendo assim, mãe, ela já foi, já levamos ela ao médico. Depois, mãe, ela já está tomando, ela tem alguma alergia? Não, ela não, então assim, ela já está em tratamento médico. Importante salientar também, tudo isso custeado pela Lala, né? Eu até perguntei na hora, assim, qual é o valor da consulta médica, qual era o valor do medicamento, né, que ela tinha. Não tem custo algum, está tudo incluído no programa. Então é mais uma questão também que demonstrou para mim assim, tá tudo certo. Minha filha está em boas mãos, assim. Então, enquanto mãe, enquanto responsável por uma La Líder, eu posso dizer para os pais assim, fiquem tranquilos, os filhos vão estar em boas mãos e para os jovens se joga, aproveita a oportunidade que vocês estão recebendo porque ela é única e vocês têm muito aprendizado no antes, no durante e no depois. Nossa, Lidiane, que depoimento emocionante, assim. Eu tava aqui me segurando, porque incrível, assim, acho que eu tô imaginando assim, acho que
como que o que ela aprendeu também, ela, enfim, foi muito transferido também para vocês, assim. Então, até você falando, eu falei, nossa, a Lidiane é Lala também, sabe? E é isso, a gente quer que o que a gente cultiva aqui seja uma extensão para, enfim, para a nossa família, para a nossa comunidade. Então, é, nossa, obrigada por compartilhar aqui com todos, né? É, falando isso, né, do cuidado, né? Então, para quem participa do acampamento presencial, a gente faz um seguro certinho para todo mundo, justamente conseguir proporcionar esse tipo de atendimento, né? Que, enfim, essas coisas podem acontecer e a gente quer estar aqui preparado, né? A gente se preparar da melhor forma para dar o suporte que for necessário, assim, para os jovens, né? Enfim, ainda tô tomada aqui pela emoção. E olha, as pessoas também gostaram muito da sua fala, Lidiane. Felipe Oh, aqui já falou que vai mandar a gravação para os pais, então é, ah, muito que bom. legal. Uhum, Que legal. sim. E assim, a Nath, ela continua, fora a mentoria e fora toda a questão da Lala em si, ela trouxe amizades, assim. Amizades que, uma situação, assim, uma coisa rápida que aconteceu, uma das pessoas que fez o acampamento com ela, mandou uma carta. Eu achei tão lindo, porque assim, nos dias de hoje, assim, com aquela coisa tão efêmera, né? Você às vezes vive um momento e depois deu, acabou. E assim, a pessoa mandou uma carta e não foi só para ela, mandou carta para outros também do acampamento, assim, com um carinho, assim, eu sei que você vai estar de aniversário alguns dias, tal dia, então não sei se a minha carta vai chegar antes ou depois do teu aniversário, mas eu queria dizer que eu estou torcendo por você. Então, assim, eu achei tão bonito, assim, vindo de jovens, num mundo de coisas tão efêmeras que a gente está vivendo, parar um tempo, escrever uma carta à mão, né, para uma pessoa que conviveu uma semana. Foi tão lindo, assim. E uma outra coisa, a Nath um dia, assim, começou a dar, que legal. Eu disse, meu Deus, né? Mãe, uma menina que fez acampamento comigo foi selecionada para um intercâmbio, não sei o quê. Mas a Nath estava comemorando de uma maneira tal que parecia uma conquista dela. Ela estava tão feliz por essa menina, assim, tão feliz. Ela disse: Mãe, que legal! É um programa muito bacana que ela conseguiu. Então, assim, as relações pessoais que ela construiu ali também permanecem, assim. É muito, muito legal, assim. Ai, obrigada. Que incrível ouvir isso, né? Porque é isso, gente. É o que a gente estava falando. Os acampamentos é a porta de entrada, né? Então, vão acontecer muitas coisas depois. Então, e foi lindo, assim, ouvir tanto o seu relato como o da Duda, né? De várias coisas que elas estão fazendo, e de como que esse impacto também está sendo refletido, né? Para as pessoas, em volta, assim. Então. Tô muito feliz, assim, e muitas pessoas aqui, já vi muitas apreciações aqui de carinho, de amor pelo que você trouxe. Ai, que bom. Muito obrigada, Lidiane. E, Aí, gente, eu que oi, agradeço a oportunidade. Agradeço muito e espero, assim, ter colocado uma sementinha boa, assim, no coração de cada um que esteja escutando. sim, colocou, com certeza. Muito obrigada. E aí, o que eu ia falar é que, assim, gente, a gente tem só mais 5 minutos, porque a gente vai ter uma outra última sessão também, só que em espanhol, né? E aí, então, como recados gerais, assim, de novo, né? Quem ainda não concluiu essa inscrição, é, termine até o dia 1º de dezembro, né? Enfim, tenta não deixar para a última hora. Se tiver dúvidas, pode mandar um WhatsApp para gente ou mandar um e-mail para gente também. E aí, agora eu queria usar esses últimos minutinhos, vou até parar de compartilhar aqui
para abrir para dúvidas, né? Então, vi algumas pessoas aqui mandando no chat, mas se vocês quiserem, quem tiver dúvidas aqui, podem aproveitar e abrir seus microfones para fazer essas perguntas aqui. É, eu tenho uma dúvida. Meus pais são bem rígidos com questões de me deixarem participar de coisas fora de casa. Eu sou da Bahia, então é um caminho muito longo. Então eu deveria ir sozinho, porque também, mesmo com bolsa, seria impossível pagar passagem para duas pessoas de maior para me acompanhar. Aí eu queria saber como a Lala ajuda os meus pais entenderem de uma forma que eles me deixem ir, porque eles são um tipo de pessoas que nunca tiveram acesso a conhecimentos como esses, entendeu? Entendi, Felipe. Obrigada por trazer aqui a sua dúvida. Eu vou falar, mas também quero deixar aberto aqui, tanto para, enfim, para Duda, Lidiane, né, equipe Lala também, se quiserem, fiquem à vontade para complementar, né? Então, assim, Felipe, nesse sentido, a gente costuma fazer reuniões com os pais, os responsáveis legais, para justamente tirar essas dúvidas, explicar todo o passo a passo, né? A gente também dá um apoio com relação tipo, instruções, assim, de, olha, se você é menor de idade, que tipos de documentos que você tem que preparar, apresentar, né? A gente providencia também uma declaração para que você tenha permissão de viajar sozinho. Então, acho que a gente cria muitos desses espaços de forma intencional para conseguir esclarecer qualquer dúvida e ter essas conversas mesmo, né? Então, e aí, enfim, não sei se Duda, Fê, enfim, alguém gostaria de complementar também, fiquem à vontade. Você. Bom, acho que não. Acho que, bom, enfim, acho que na prática é mais isso, assim, né? Mas assim, Felipe, então, no final das contas, acho que tipo, conta muito com a gente nesse sentido para te ajudar e a gente promover essas conversas juntos, sabe? Então, tem que as coisas assim, tem que estar bom para todo mundo, assim. Então, a gente vai fazer muito esses momentos para que dê certo, para que todos tenham confiança e não tenham dúvidas também da sua vinda para cá. Uma dúvida. Ops, espera só. Oi, peraí, Eduardo, vamos fazer o seguinte, gente, é que só para a gente organizar aqui, tem gente que falou que tinha a mão levantada. Vocês podem levantar, tipo, as mãozinhas aqui no Zoom, que daí a gente consegue organizar quem que a gente chama por vez. Então, ó, tem a Yasmin, Eduardo, Mel, você está colocando aqui no chat, se você quiser também levantar a mão para fazer a pergunta, pode, e Gabriel também. Mas vamos começar com Yasmin, então. Pode falar, Yasmin. Tudo bom? Como, tipo, tinha falado ali, vai ser uma bolsa de estudos que a gente vai ganhar, né? E aí, essa bolsa, se a gente for, tipo, no aeroporto e falar que é uma bolsa de estudos, eles nos dão desconto em alguma coisa, tipo, pra viagem ou coisa assim, por ser de estudo? Ah, entendi. Obrigada pela sua pergunta. Hoje a gente não tem nenhuma parceria com companhias aéreas, né? Então vai muito enfim, do que você conseguir conversar com as companhias aéreas, né? Como quando a gente envia as cartas de aceitação, a gente informa, né? Enfim, se a pessoa ganhou bolsa de estudos para o programa, qual que foi esse percentual. De repente, você pode tentar apresentar esse documento e ver se eles conseguem também, enfim, propor enfim, desconto, alguma coisa assim. Mas é que hoje a gente realmente não tem parcerias, né, nesse sentido com companhias aéreas. Beleza, cada. Vamos lá, gente, só mais 2 minutinhos. Eduardo. Bom, no processo de etapa de seleção, no caso, na parte das entrevistas, quais são assim, as perguntas normalmente que vocês costumam fazer para nós candidatos respondendo?
Ó, não posso dar spoiler aí das Pode. perguntas, né? Ah, Não, sim. mas olha, a Duda, ela deu dicas bem bacanas aqui, né? De que, tipo, no final das contas, a gente quer conhecer você de verdade, né? É, posso colocar coisas assim para você pensar, por exemplo, a gente quer entender assim, quais são as enfim, suas motivações, né? O que que te faz acordar de manhã, querer fazer as coisas que você quer fazer? É, então, talvez assim, a dica que eu daria pensando, pensa bastante sobre você, o que que você quer desenvolver, o que você gostaria de aprender, como que você acha que a Lala pode enfim, te apoiar, né, nessa sua trajetória, na sua própria caminhada, tá? Então, enfim. Então, só uma contribuição em relação a isso é que você pode ficar extremamente tranquilo. É uma entrevista que você se sente confortável. A pessoa que está do outro lado te deixa muito confortável para você ser sincero e falar sobre você mesmo. Então, é totalmente tranquilo. Certo, Obrigada. valeu, obrigado. Boa, Duda. Obrigada. E aí temos aqui a Mel Oliveira. Pode perguntar, Mel. Boa tarde. Então, sobre essas reuniões que a senhora mencionou, elas ainda serão realizadas? A minha mãe é super preocupada e eu sou do Rio de Janeiro. Oi, Mel. Obrigada pela sua pergunta. Hoje, na verdade, era uma dessas reuniões, né? Mas a gente vai disponibilizar essa gravação, então você pode compartilhar depois essa gravação com a sua mãe, né? E assim, e à medida que o processo for avançando, né? A gente vai criar esses espaços para fazer essas reuniões com os pais também. Tá? Então, isso que eu quero dizer assim, talvez a próxima reunião com os pais realmente vai acontecer ali no ano que vem, né? De acordo com o nosso calendário aqui do processo de admissões, ali para meados de março. A gente faz esse outro momento para explicar tudo direitinho e esclarecer. A gente também disponibiliza vários materiais também, tá? Então, por agora, a recomendação é você compartilhar enfim, a gravação dessa reunião. A gente vai conseguir mandar só na semana que vem, né? Mas aí ela já vai ter acesso a essas informações e a gente também vai mandar outros materiais também para explicar mais sobre a Lala, né? Mas a gente vai criar esses espaços sim, então fica tranquila. Tá bom, muito obrigada. Obrigada a você. É, Bom, gente, na verdade a gente já passou do tempo aqui, então tem só mais uma última pergunta aqui que eu estou vendo aqui no chat, que é do Gabriel Oliveira, né? O Gabriel perguntou: uma dúvida que eu sempre tive é como que funciona a conexão Lala que teremos após os camps, né? Então, não sei se Duda quer responder, mas eu posso responder, e aí, Duda, se você quiser complementar também. Uma vez, então, que vocês participam dos acampamentos, né? Depois vocês É, têm isso, depois vocês têm acesso a todas as comunicações, né? Então, como a gente fica com o cadastro de vocês, então a gente está sempre enviando as comunicações. Geralmente a gente consegue promover eventos virtuais, porque é isso, temos jovens de todo o Brasil, então é difícil, fica mais difícil se reunir presencialmente, mas a gente tenta sempre promover eventos virtuais, vocês vão ter acesso a esse mural de oportunidades, vocês têm acesso também a, a um e-mail que sai também chamado de Opsplash, que são e-mails com oportunidades que estão abertas dentro da Lala e fora também. Então, é a partir desse fluxo de comunicação que você vai conseguir também se conectar com os outros programas e projetos que existem dentro da Lala. E aí, Duda, desculpa deixar você falar. é, Não, tudo bem. É basicamente isso, é muita integração nesse sentido, né? Tem as oportunidades, tem o Notion, né, que tem o hubzinho da Lala, através também das redes sociais, os eventos, o que está acontecendo, Instagram, LinkedIn também. Então, é basicamente esses canais oficiais e principalmente as oportunidades do e-mail. Então,
parte das oportunidades que eu me inscrevi e que eu estou participando foi através do e-mail também. Então, de qualquer forma, a informação chega até você. Boa, obrigada. É, então, gente, então agora, né, oficialmente encerramos essa última sessão do Portas Abertas, tá? Como eu falei, vamos disponibilizar, a apresentação e a gravação na semana que vem. Se vocês tiverem dúvidas, podem sempre escrever para o e-mail de admissões, que é admissions@somoslala.org, ou também enviar um WhatsApp para a gente, que, enfim, pelos dois canais a gente está sempre respondendo vocês, né? Então, agradeço novamente também a participação da Duda e da Lidiane. Obrigada, foi incrível ter vocês aqui nesse espaço. E também agradeço a participação de vocês, futuros La Líderes. Esperamos nos encontrar aí, nos conhecer mais em breve. Tá certo? Então, obrigada, Tchau, tchau, gente. muito obrigada. Uma boa tarde. Foi Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.